Seja muito bem-vindo ao sexto Moça Cast. Eu sou a Marta Moça. Eu sou a Fernanda Moça. E esse é o podcast das moças. A gente está aqui todo domingo às 10 horas da manhã. Então, se você, por acaso, está assistindo isso no replay, já segue o canal para você ser avisado. Mas lembre-se de colocar um alarme todo domingo às 9h55, MoçaCast, para você acompanhar todos os episódios. Estamos no sexto episódio. E hoje vamos continuar uma coisa do episódio anterior, que foi sobre autoconhecimento. Na semana passada, a gente falou sobre autoconhecimento, sobre a nossa jornada, desmistificou uma série de questões, né? Mostramos aí que a nossa jornada de autoconhecimento começou pela famigerada produtividade. Cá estamos hoje, vamos falar um pouco de ferramentas, o que funcionou para a gente, o que não funcionou. E é isso aí. Essa jornada nossa de autoconhecimento acabou levando a gente para caminhos não explorados, caminhos esotéricos, caminhos inimagináveis, caminhos que transformaram a nossa vida, nossa percepção do universo. Deixa eu dar uma coisa mais prática, só para o pessoal me entender o que foi que aconteceu com a gente. Por exemplo, eu mudei de profissão. Eu sou formada arquiteta, né? A Fernanda, assim, ela muda de profissão desde os 17 anos dela, né? Porque a pessoa começou fazendo eletrotécnica e assim foi. Depois ela conta a parte dela. Aí, inclusive, a gente tem um episódio da Origem que fala bastante sobre a nossa história lá no início, mas, enfim, eu era arquiteta, continuo trabalhando hoje envolvida com arquitetura, porém, hoje eu já me considero marqueteira, né? Trabalho como relações públicas no Grupo Bora. E, assim, faço uma coisa que eu nunca, jamais, em tempo algum, quando eu escolhi lá atrás a minha profissão, eu imaginaria fazer. E tudo isso por quê? Porque essas ferramentas de autoconhecimento mostraram para mim uma coisa que, no fundo, eu sempre soube, né? Que é essa minha questão com comunicação, essa minha facilidade de falar em público, que, né, está se aflorando cada vez mais. E era uma parada que eu meio que negava, porque às vezes você acha, né, dependendo da família que você foi criado, às vezes não é a profissão, digamos assim, mais nobre, mais reconhecida, e não que alguém na minha família tenha alguma coisa a ver com contra, né, essa coisa que eu faço hoje. Ninguém tem nada contra o que eu faço. Mas às vezes está na nossa cabeça essas paradas, e a gente não segue aquilo que a gente sabe que no fundo tem que seguir, porque fica nesses condicionamentos, né? Então, só para tangibilizar um pouco do que são caminhos inimagináveis, sim, tem uma parada muito louca acontecendo, que eu não sei se a gente vai falar nesse episódio. Vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar, mas tem esse lado prático da vida, da gente conhecendo, descobrindo novas habilidades, ou, na verdade, aceitando as habilidades que a gente tem, e estamos onde estamos, né, não, Fernanda? É claro, a gente está... eu acho que, assim, o que virou muito a chave para mim foi a quebra de um condicionamento, assim, quando eu entendi que o autoconhecimento não era para eu me consertar, mas para que eu me tornasse a melhor versão de mim mesma, e que eu vim aqui para exercer determinadas coisas que são talentos naturais, e que não era para eu ficar me forçando a fazer as coisas, tipo, não sou obrigada a nada. Então, eu comecei... Fala uma coisa que você forçava muito a barra e agora você está mais easy com isso. Olha, eu forçava muito a barra. Deixa eu pensar aqui numa coisa, padrão. Foi uma quebra de paradigma muito grande que você viveu nos últimos tempos, quando você descobriu como que você funciona melhor. Então, Marta, eu acho que a quebra de paradigma maior que eu tive de todas, assim, tem a ver com quando eu comecei a estudar Human Design e eu fui entender que eu não era uma pessoa que tinha que iniciar as coisas. Sempre me cobrei muito enfim, por dar a cara a tapa, por ir lá, por fazer. E eu percebia que toda vez que eu... iniciar alguma coisa, só para dar um exemplo prático aqui. Não, assim, para dar um exemplo prático, eu achava que, por exemplo, na época que eu tinha um Café da Moça, que eu tinha que entrar em contato com as empresas para prospectar cliente.
e que eu tinha que ir lá mesmo, e que eu tinha que fazer reunião de apresentação, e que eu tinha que fazer um monte de coisa. Tem que fazer uma venda Porque ativa. eu tinha que fazer uma venda ativa. Sendo que o meu negócio sempre foi pautado na venda passiva de indicação. E uma das coisas que virou muito a chave, assim, é engraçado perceber isso retrospectivamente, que o meu negócio cresceu muito quando eu entrei num grupo de indicação que eu não tinha que iniciar nada, todo mundo me convidava para fazer parte das coisas. E aí eu tive um crescimento muito grande por conta disso. Mas assim, eu não sabia disso naquela época, e aí depois, eu acho que foi no início desse ano, eu entrei em contato com essa questão do Human Design, e a minha principal estratégia é esperar o convite para determinadas coisas acontecerem na minha vida. Essa estratégia, ela é minha e ela não serve para a Marta, por exemplo, o que eu acho incrível e sensacional. Então, a gente precisa ser aquilo que a gente precisa fazer aquilo que funciona para a gente. E aí eu comecei a notar que, cara, eu vou forçar a minha presença, eu forçar a minha opinião, se ninguém me perguntar nada, se ninguém não me convidar, se ninguém não me quiser ali, eu não tenho que estar ali. Porque a minha energia, no fundo, não está sendo bem-vinda naquele ambiente. E aí eu preciso aguardar as pessoas reconhecerem o meu talento incrível, entendeu? A minha magnanimidade, sacanagem, mas assim, para eu ser chamada, e aí quando eu sou chamada, eu posso exercer todo o meu poder. Então, isso foi uma das coisas que virou muito a chave para mim, e sobre a forma que eu atuo em praticamente tudo na vida agora, eu levo isso muito em consideração. Para quem nunca estudou sobre, quem não sabe do que a gente está falando, estamos falando de uma ferramenta chamada Human Design, que em português é desenho humano, né? É uma ferramenta que mostra como que o nosso corpo funciona, literalmente. Então, a Fernanda, no caso, é um projector, é uma pessoa que tem, digamos assim, uma energia muito penetrante. Então, uma pessoa dessa forma, se ela não for uma aura, literalmente, todo mundo tem aura. Eu acho que independente de qualquer coisa que você acredita, dá para reconhecer que você tem aura. E a aura dela é penetrante. Cientificamente. Então, o que acontece? Se ela der uma opinião sem ser chamada, né? Se ela falar alguma coisa para alguém, se ela der pitaco no negócio de alguém, essa pessoa vai tomar aquilo ali como uma ofensa. Pode ser que ela já seja esse tipo de pessoa que já toma as coisas como uma ofensa mesmo, mas no caso da Fernanda, a coisa vai se intensificar. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que é um manifestor, que é um dos tipos de Human Design. Os nomes, a gente aprendeu em inglês, então a gente acaba falando em inglês também, mas seria como se fosse um manifestor. Eu não sei como é que é o nome. É manifestante, péssimo. Nossa, assim, péssimo. Eu acho péssimo. Eu lembro parece uma manifestante, parece ainda mais indígena. Eu lembro da cult, eu lembro do bonezinho, eu lembro de mortadela, ou então eu lembro de Bolsonaro, tem essas duas opções. Aí eu não gosto de nenhuma, é meio que isso. Porque a estratégia de uma pessoa, o que é estratégia, né? Sem ficar entrando aqui muito no detalhe, porque a gente tem muita ferramenta para falar, mas a estratégia é digamos assim, a essência de como que o teu corpo funciona. No caso dela, ela precisa mostrar para as pessoas que ela é boa em algo, ou seja, para ela, marketing não é só importante, não. Marketing é essencial, porque ela precisa mostrar para o mundo aquilo que ela faz de bom, como que ela é boa, o que, né? Ela precisa que as pessoas saibam quais são os talentos dela, para que eles percebam como que ela é, e aí eles convidem ela especificamente naquilo. Exemplo, eu virar para Fernanda e falar: Fernanda, estou vendo que você é muito boa para organizar a sua logística. Fernanda realmente é foda em termos assim essa mulher, ela é muito foda em muita coisa, mas em relação, por exemplo, à logística, no sentido de, por exemplo, na época que ela tinha o buffet do Café da Moça, né? Que o Café da Moça é este canal que estamos aqui, mas ele antes era um buffet. Ele funcionava como serviço de buffet. E a Fernanda, lá em Vitória, que era onde a gente morava, Vitória, Vila Velha, né? Região metropolitana ali da capital do Espírito Santo, a gente tem uma ponte que, quando acontece algum acidente nela, inferniza a Grande Vitória inteira, tudo fica travado.
Fernanda já conseguiu entregar um coffee break de manhã, no horário de pico, com um acidente horrível na ponte, e deu tudo certo. Ela é essa pessoa. Tipo assim, as intempéries, as coisas que de repente acontecem, imprevistos, ela é uma logística à prova de imprevisto. Ela chega no horário, é uma pessoa pontual e ela consegue organizar a coisa toda para que ela funcione muito bem. Fernanda organiza eventos, etc. Então, ela fazer marketing, né? Mostrar para as pessoas, se ela quiser, obviamente, trabalhar com isso, ela tem que mostrar. E aí, quando a pessoa vai vendo o que ela vai fazendo, fala, pô, vou contratar essa pessoa aqui. E aí a pessoa vai lá no direct dela e faz um convite. Eu tenho uma amiga que ela é arquiteta, também é projector, assim como a Fernanda. E o que acontece? Ela precisa literalmente ser percebida como uma arquiteta foda. E aí, quando ela é percebida como uma arquiteta foda, ela pode dar todos os pitacos na casa do cliente que ela quiser. Agora, se ela, por exemplo, foi convidada pela esposa, mas o marido meio que teve que engolir, se ela dá um pitaco na frente do marido, o marido não vai gostar muito, entendeu? Então, tem essas coisas. A não ser que ele reconheça a autoridade dela, né? E, enfim, isso é sobre ser projector. No meu caso, eu sou um generator. Sim, agora vamos falar de Marta Moça. Marta Moça é um generator. Sim. O que é isso? Em português, a tradução direta é gerador de energia. Ou seja, ela contagia o ambiente com a sua alegria maravilhosa. Para Marta contagiar o ambiente com a sua alegria maravilhosa, ela precisa gostar do que ela está fazendo. Naquele ambiente. Naquele ambiente. Então, por isso que, assim, eu acho que esse é um dos pontos, tipo, o mundo, ele é formado majoritariamente por generators. Então, provavelmente, você que está ouvindo a gente, você é esse tipo. E aí, o que acontece? Boa parte dos conselhos de desenvolvimento pessoal, eles são feitos por pessoas que são generators. E aí, daí que vem, tipo, você precisa gostar do seu trabalho. Por quê? Marta precisa gostar muito daquilo que ela faz. Se ela gostar daquilo que ela está fazendo, ela tem energia para dar e vender. Ela vai ser a pessoa mais animada do ambiente. Infinita. Ela vai chegar e vai falar assim, nossa, tô até cansada aqui, mas agora que eu comecei a trabalhar nesse negócio, e ele é muito legal, eu vou ficar feliz pra caramba. E qual que é a treta? Qual que é a treta? Vamos falar de treta. A treta é a seguinte, a maior parte das pessoas vive sob condicionamentos. Condicionamentos de cultura familiar, condicionamentos de cultura local, cultura profissional. Então, vamos supor, por exemplo, que pelo condicionamento familiar, você vai parar numa profissão que não é aquela profissão que você mais gosta. Você vai viver uma vida infeliz. Porque o que acontece comigo, no meu caso, né? O meu corpo. Quando eu gosto de fazer algo, a pessoa, só para vocês entenderem, a pessoa que é um generator, ela tem o chakra sacral dela, ou seja, o chakra sexual dela, com energia consistente, permanente ali, naquele chakra. É uma energia que ela irradia de mim. É a energia que cria vida, energia criativa, etc, etc. Então, essa energia, né, na hora que... O que acontece? É no chakra sexual, o chakra do prazer. E a gente não tem prazer só fazendo sexo, a gente tem prazer comendo, a gente tem prazer executando tarefas que a gente gosta. A gente tem prazer vivendo. Vivendo. Pessoas como eu, literalmente vieram aqui para sentir prazer. Por quê? Porque no momento que elas sentem prazer, elas conseguem fazer todo mundo ficar feliz e energizado. Então, quando essa pessoa não está seguindo a estratégia dela, que é, no caso, ser feliz e sentir prazer e alegria, essa pessoa ela fica frustrada, porque tem, né, o self e o not self. O self é você ficar na sua, e o not self é você ficar, tipo, virado do avesso, literalmente. Então, no caso da Fernanda, que é projector, o not self dela é bitter. Como é que é bitter em português, Fernanda? É amargura. A amargura. Então, ela, por exemplo, quando ela dá uma opinião, e é uma opinião certeira, mas a pessoa não estava pronta para ouvir aquilo ali, não perguntou a opinião dela, essa pessoa ignora, faz o oposto, se dá mal, e aí a Fernanda fica assim, amarga. Eu falei. Insuportável. Insuportável. Não tem coisa pior na minha vida então do que era melhor ela nem falar nada. Desse comigo.
Já no meu caso, eu fico frustrada. É a hora que um generator fica assim, puxa, mas não tá nada andando, não estão fazendo, eu tô cansado. Um generator que tá cansado, ele não tá fazendo aquilo que ele deveria estar fazendo. Mas fato é, eu tava falando, por que a gente é assim? Porque quando uma coisa é prazerosa, a gente literalmente tem energia para fazer aquilo infinitamente. Agora, quando essa coisa não é prazerosa, não é para eu fazer aquilo ali, é para outra pessoa fazer. Pode ser que um outro generator tenha energia para fazer aquela atividade que eu não sinto prazer nenhum em fazer. As pessoas vão ser diferentes, não é porque eu sou generator e você que está me vendo aqui é generator também, você vai gostar das mesmas coisas que eu, não tem absolutamente nada a ver isso, mas o fato é uma forma de alinhamento, e às vezes por uma questão de condicionamento, esse condicionamento não tem nada a ver com profissão, não. Por exemplo, às vezes alguém te faz um convite para ir no shopping, você não está com a menor vontade de ir, mas aí você fala, pô, mas faz tanto tempo que eu não vejo fulano, ele nunca me chama para nada, aí na hora que ele me chama, eu falo que eu não vou, então, quer saber? Vou lá, vou fazer um agrado, vou fazer uma média, pior merda que você pode fazer com você mesmo, principalmente se você for generator, é ficar fazendo média com os outros. Porque no final das contas você vai ficar frustrado, aí você vai azedar o dia dos outros. Era melhor que você não tivesse ido. Então, assim, eu agora estou te dando autorização, entendeu? Se você for um generator, você não é imediato, porque eu hoje fiz esse exercício, eu recebi umas pessoas aqui em casa e eu fiz esse exercício com elas. Eu falei, cara, isso ou isso. Ou então, tipo assim, você gosta disso? Se a pessoa, se você sentir, você sente uma parada na barriga, você sente assim, entendeu? Tipo, a pessoa, faz comigo, Fernanda, faz aí. Eu faço. Vamos ver ao vivo. O exercício que a Marta mais gosta na vida, eu fazer perguntas de sim ou não, entendeu? Chegar para ela e falar, abacaxi. Aí, eu não gostou de abacaxi. Não gosto de abacaxi. Porque qual que é a situação? Eu vou fazer, ó. Depois eu mostro. Vamos falar de outra coisa. A gente tem que fazer pelo menos umas 4 para a galera entender, Marta. Calma. Peraí. Fique tranquilo. Você deve estar louco aí querendo saber que tipo que você é. Eu vou depois botar na legenda aqui do vídeo alguns sites que você pode descobrir de graça qual é o seu tipo, tá? Fique tranquilo. Mas fato é, se você for generator, faça comigo esse exercício aqui em tempo ao vivo. Qual que é a regra? Você não pode falar sim ou não. A Fernanda vai falar palavras e a única coisa que a gente tem que fazer é reagir no momento agora. E aí você tem que reagir com sons. Pode ser qualquer tipo de som, mas você não pode falar sim ou não, você não pode pensar muito, tem que ser instantâneo. Sinta na barriga, entendeu? E faça. Vai lá, Fernanda, go! Sushi. E no karaokê? Yes. Eu falei yes, mas eu tô aqui quicando. Pode falar yes, Marta, vai dar tudo certo. Não, mas eu tô falando com as pessoas para tentar não falar yes, nem não, nem falar nada, porque faça sons, é uma calibração de chakra, vai. Tá bom. Café no almoço. Chocolate. Academia. Então, academia não rolou muito. Projetar. Arquiteto que não gosta de projetar. Exato. Um arquiteto que não gosta de projetar. Dá pitaco em projeto. Tá vendo? Dar pitaco em projeto é melhor que projetar. Pernambuco. Entendeu? Nada contra Pernambuco, gente. Eu só não tenho vontade nenhuma. Não tem vontade. É porque eu vi aqui um trevinho, uma sombrinha, e eu lembrei. O Mágico de Oz. The Witcher. Essa eu sei. Tá, chega. Já me denunciou aqui. Gente, vocês viram um generator em tempo real reagindo. Tipo, se não aconteceu nada com você, você provavelmente não é um generator, porque não vai acontecer alguma coisa com você. No caso dos projectors, a gente só olha e fala assim, nossa, palavras, entendeu? Nada acontece. Não.
Porque o que acontece é que a gente fica cheio de energia para fazer uma determinada coisa. E isso funciona para tudo, funciona para filme, entendeu? Às vezes, por exemplo, se você estiver em casa à toa, fala, que filme que eu vou assistir hoje à noite? Cara, não adianta. O que você tem que fazer? Você tem que pegar literalmente o catálogo da Netflix ou o catálogo do filme que você tiver. E aí você vai passando. Se você sentiu vontade, e aí faz o exercício, se força a soltar algum som. Na verdade, honestamente, como que funciona esse processo? Quando a gente está assistindo o filme, eu abro o catálogo da Netflix e fico recitando em voz alta todos os títulos. Porque esse é o processo. Ela às vezes não consegue olhar assim, só não faz assim, não Mas é porque eu não fazia dessa forma, com esse não intuito dá de a tipo, assim, mesma coisa. usar a minha barriga para decidir. Essa, gente, é a maior mudança de chave em relação a essa ferramenta que ajuda a gente a entender como é que o nosso corpo funciona. Por quê? Porque a gente não toma decisões com a mente, a gente tem que tomar decisões com o Assim, corpo. até tem pessoas que tomam decisões com a mente, mas elas só Não são generators. 2% da população, e não os generators, entendeu? Então, apenas 2% da população, Tá dentre falando eles, dos mental projectors? dos mental projectors são os mental projectors, são 2% da população só, e aí eles não têm nenhum outro tipo de autoridade, e aí só sobra a mente mesmo. Então, se você provavelmente não faz parte dos 2% da população que tomam decisão com mente, a maioria não vai tomar. Por isso que eu acho legal isso no Human Design, porque nada é para todo mundo, entendeu? Sim. Você tem a sua forma de trabalhar aqui. E como a indústria do coach hoje, ela é muito focada nos generators, então qual é o conteúdo? Faça o que você ama, que você vai ter energia infinita. Isso nunca vai ser verdade para um projector. A gente pode amar aquilo que a gente faz, mas chega um determinado momento que a gente cansa. A gente cansa, a gente precisa ficar sozinho, a gente precisa se recuperar, porque a gente tem uma energia muito focada de melhoria, entendeu? E a gente não consegue ficar 500 horas trabalhando na mesma coisa. Agora, se você pegar um generator alinhado, fazendo aquilo que ele gosta de fazer, chega no final do dia, ele trabalha igual um fudido, ele tá felizão. Aí esse cara vira coach. Aí ele faz o quê? Fala, é óbvio, dá para trabalhar o dia todo e ficar felizão no final do dia. Por Ele quê? gosta do que ele Porque faz. ele tá falando da experiência dele. E não é que a experiência dele seja inválida, mas a experiência dele é de acordo com a máquina energética que ele veio aqui para ter. E não com a máquina energética que você tem. E aí, isso virou muito a chave, porque todas as ferramentas de autoconhecimento que a gente passou a olhar, elas tinham um aspecto de individualização muito grande, né? Tipo, o Human Design tem com relação à sua energia, como que a sua energia funciona, como o seu processo decisório funciona, como que a sua enfim, como que você age no mundo, quais são as energias que você tem, quais são as energias que você não tem, o que Como você que precisa ser influenciado pelo ambiente externo, o que vem de você e você precisa deixar fluir, porque são os pontos que você vai ter maior contribuição com o mundo. Existem várias coisas assim que realmente viraram a chave e foram uma grande mudança mesmo. Mas eu acho, Marta, que a gente tinha que falar de outra ferramenta agora. vamos Entendeu? falar? Porque a gente já está aqui, a gente tem pelo Se menos você mais quer, umas se você 4. quer que a gente fale um pouco mais sobre Human Design, né? Sobre como que o Human Design fala sobre digestão, não só de comida, mas também de processar informações. Nossa, Human Design, gente, é assim um mundo novo, é um outro mundo. Realmente não dá para ficar aqui só falando disso hoje. A gente tem que passar por outras ferramentas também. Eu acho que para fechar esse bloco, a coisa mais importante você entender é o seguinte: Human Design não foi a primeira ferramenta que a gente aprendeu, né? Não foi o primeiro curso que eu fiz. Na vez eu nunca fiz curso de Human Design, eu só pesquisei mesmo literatura, comprei livros, vi vídeos, muitos vídeos, enfim. Então Tudo a na gente base do leu o site, autodidatismo. tudo na base do autodidatismo, e aí a gente foi se entendendo e foi vendo que fazia muito sentido aquela informação para nós. Mas o fato é,
Não foi a primeira ferramenta, pelo contrário, foi uma das últimas. E o que acontece muito com as pessoas é que, às vezes, a gente resolveu até puxar esse assunto de falar de Human Design primeiro, porque você tem vários níveis de autoconhecimento. Então, você tem o autoconhecimento do seu próprio corpo, né? E aí, por exemplo, uma parada louca de Human Design é que eu gosto muito de Ayurveda, e eu respeito a Ayurveda muito, muito mesmo. Só que existem algumas coisas, alguns generalismos ali na Ayurveda, do tipo, todo mundo tem que comer comida quentinha, comida morninha, porque se você comida gelada dá ama, e aí a verdade dos fatos existe um tipo no Human Design que precisa, sim, comer comida fria. E tem gente que só pode comer comida quente. E tem gente que não tem nada a ver sobre comer comida quente e comer comida fria. Tem gente que precisa de som na hora de comer. Tem gente que precisa de calma. Então não dá para dizer para uma pessoa, isso que foi a grande virada de chave, por isso que a gente começou por Human Design. Porque antes de mais nada, você precisa saber operar o seu corpo. Se você não sabe operar o seu corpo, se você não sabe como ele funciona, de que adianta você saber qualquer outra coisa? Existencial, vai saber como é que tá os astros lá quando você nasceu. Não adianta. Você vai acabar se colocando no lugar errado, porque todo o teu processo decisório está fora, está deslocado daquilo que você deveria fazer, porque você não está em contato com o seu próprio corpo e com a sua própria estratégia. Então, o Human Design, ele é essa ferramenta que vai te mostrar esse ponto. Mas ele, assim, pode ser complementado por muitas outras. Eu acho que a gente poderia começar falando, Marta, dos traços de caráter, porque eu acho assim, se o Human Design é uma ferramenta ótima para você entender como que você age no agora, os traços de caráter, eles são muito importantes para entender por que que você... Tipo, entender um pouco dos seus traumas, entender por que que você age de determinadas coisas e entender como que você sai de um espaço de dor para ir para um espaço de recurso e começar a entender que existem sempre dois lados da moeda, que uma característica ela vai ter um aspecto positivo e um aspecto negativo inerentes. Sim. E eu acho que se eu for assim, colocar um rótulo, a ferramenta de traços de caráter foi a ferramenta que me deu um espaço muito grande para começar a entender trauma e começar a entender como que eu fazia para curar essas coisas da infância que a gente precisa levar, consertar para a gente ter espaço de fazer outras coisas mais legais na vida. Exato. E aí, falando um pouco de traços de caráter, quem criou isso foi um austríaco chamado Reich. Ele tem um nome bem difícil. Ele era um psicanalista, né, um dos discípulos de Freud. E o pessoal do Corpo Explica aqui no Brasil pegou esse conceito que ele criou, trouxe um pouco da questão da constelação sistêmica, e aí eles criaram o Corpo Explica. Esse curso eu fiz a formação do Corpo Explica. E o que acontece? O que a gente descobriu dali, né? Se o Human Design mostra como é que o seu corpo funciona, os traços de caráter mostram como que a sua mente funciona. No sentido de como que você lê o ambiente, como que você percebe o ambiente, como que você reage automaticamente a ele, no sentido do processamento das suas emoções diante do que está acontecendo. Exemplo, tem pessoas, se você falar com uma pessoa, às vezes, criticar uma pessoa num determinado ponto da vida dela, pode ser que ela não leve para o lado pessoal, pode ser que ela não reaja. Agora, em outro, ela vai ficar muito atacada. Por que isso acontece? Por conta de traumas de infância. Essa ferramenta dos traços de caráter, ela também é comprovada cientificamente. Você, no seu processo, né, de mielinização da coluna vertebral, enquanto está ali formando seu sistema nervoso, até mais ou menos os 5 anos de idade, do útero até os 5 anos de idade, o seu sistema nervoso está sendo formado e você está lendo o ambiente à sua volta para você entender como ele funciona e, a partir dali, criar mecanismos de defesa para poder sobreviver nesse ambiente. Então, conforme a mielina vai acontecendo, né, que desde, né, no caso quando a pessoa está
no útero, aqui na medula, no bulbo aqui da No medula, cerebelo. no Isso. cerebelo, e vai até o finalzinho lá no cóccix, lá embaixo, né? Aqui por toda a coluna. Conforme vai passando a idade, a mielina vai fazendo, ali vai formando traumas. Então, no útero, é questão do esquizoide. No momento da amamentação da criança, é a oralidade. Depois passa, né, no momento em que a criança já está ali mais ou menos naquela fase toddler, né, 2 aninhos, enfim, está ficando aquela criança engraçadinha, ela vai para a fase psicopata, e sim, o nome não é muito legal, não tem nada a ver com psicopatas, serial killers, porque na verdade aquilo acho que é sociopata, é outra terminologia, o nome que o Reich lá deu para isso, para esse traço de caráter, é o psicopata. Depois vem o masoquista e depois, por último, lá quando a medula chega nos órgãos sexuais, rígido. Então, assim, a forma como o esquizoide lê o ambiente é diferente da do oral, que é diferente do masoca, que é diferente do psicopata, que é diferente do rígido, tá? E eu não vou ficar entrando no mérito de explicar todos eles aqui, mas basicamente todos eles têm, todo mundo tem um pouco de cada um deles dentro de si. Só que uns têm mais de um tipo, outros têm menos, outras pessoas são mais equilibradas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa bem equilibrada. Eu tenho 33% de oralidade, depois eu venho com 22% de esquizoidia, 17% de masoquismo e rigidez, e por último, 11,6% mais ou menos por cento de psicopatia. Então, assim, o meu traço psicopata, que é o mais, digamos assim, é o menor de todos, ele é, na verdade, ele é alto. Tem gente, por exemplo, que tem 1% do menor traço e 50% do maior traço. Então, tem pessoas que não são tão, digamos assim... Eu não gosto de falar a palavra equilibrada, que parece que eu sou melhor que os outros. Não é sobre isso. É sobre realmente você ser mais misturada. Na verdade, tem gente que tem pesos maiores, e aí o que acontece? O recurso daquela pessoa naquele traço vai ser maior, e a dor daquela pessoa naquele traço também vai ser maior. Agora, então, um traço de 2%, se ele tiver na dor, ele pode fazer um estrago, até porque ele pode se juntar com outros traços. Ó, quer um exemplo ótimo para explicar o que é traço de caráter? Lembra do filme Divertidamente? Da Disney, com a Pixar? Na verdade, com a Pixar, com a Disney. Aquele filme é muito legal. Aquele filme é sensacional, ele é de uma profundidade extrema. Todas as vezes que eu vejo aquele filme, eu vejo uma camada a mais. E ali você está vendo os 5 traços de caráter da Riley. Basicamente, é assim, daquela forma que eles Só para funcionam. vocês conseguirem fazer a conexão, o amarelinho é o traço psíquico, o E a verdinho... joy, a alegria. O verdinho, que é a verdinha, na verdade, é o traço rígido. Aí tem o Novinho, vermelhinho, que é a raiva, masoca. que é o traço masoca. A azulzinha, que é a tristeza, é o traço oral. E a gente tem um que é meio roxo, que é o traço esquizoide. Você vai ver que até o formato dos bonequinhos, ele é muito idêntico ao formato dos traços de caráter, assim, porque o lance do Corpo Explica, que é muito foda, é que você tá numa sala, você bate o olho na pessoa, e aí você fala, cara, o pico dela é rígido como psicopata. Você enxerga o que a E aí, pessoa é sem nunca nem ter conversado com ela. Você não precisa sentar exato. com a pessoa e ver como ela se comporta, ficar um tempo com ela, trabalhar com ela para você saber. Você consegue bater o olho. E o que acontece? É óbvio que é uma ferramenta muito, digamos assim, subjetiva. Até porque aí é a hora que eu discordo do pessoal do Corpo Explica, porque eles são muito deterministas. Eles falam que uma vez assim é sempre assim. E eu já vi o meu corpo mudando em vários momentos da minha vida. Hoje eu acho que eu estou muito mais oral do que eu já fui, né? Eu acho que antes eu era mais psicopata, inclusive. Mas enfim, eu não vou ficar entrando nessas polêmicas aqui. Fato, inclusive eu tenho uma amiga que ela era muito oral do excesso, hoje ela tá oral da falta e ela tá muito mais rígida do que oral, e ela mudou assim, o corpo dela mudou absurdamente. Então, o que acontece? Só para vocês entenderem o que o corpo tem a ver com essa coisa da mente, tá? Basicamente, enquanto tá fazendo essa construção aí da mielina na sua medula,
da bainha de mielina na sua medula, o seu cérebro está lendo aquele ambiente. E aí ele vai fazer com que o seu corpo fique de uma forma que ele sobreviva naquele ambiente. Então, por exemplo, o esquizoide, que é o traço de caráter que é formado no útero, quando ele está lá no útero, se por um acaso a mãe estiver muito preocupada, e às vezes não é culpa dela, às vezes simplesmente aconteceram coisas que ela ficou muito preocupada durante a gravidez e ela contraiu muito os músculos, né? Acabou involuntariamente contraindo o útero. Então, o útero, naquele momento, ele vira um ambiente frio, um ambiente inóspito. Aquela criança, aquele cérebro daquela criança, ele registra aquela situação sem nem saber o que estava acontecendo, como tipo assim, esse mundo não me quer, esse mundo me rejeita. Então ali tem o trauma já da rejeição. Nesse trauma da rejeição, como ele não quer ser rejeitado, ele não quer incomodar ninguém, ele acaba ficando muito magrinho e ele se volta para dentro. Então ele cria, já que o mundo lá fora é muito ruim, ele cria um mundo dentro da cabeça dele que é muito mais interessante do que o mundo lá fora. Então são pessoas normalmente que têm algum problema de visão, por exemplo, miopia, porque você não quer ver o mundo lá fora, você só quer ver o mundo aqui dentro. Então você só enxerga o que está pertinho, né? E aí você vai vendo a parada muito louca, que são as doenças que o seu corpo tem, sejam elas genéticas, porque genética é o seguinte, você às vezes tem um gene, mas você não necessariamente vai desenvolver aquela doença. Quando que você vai desenvolver aquela doença? Quando o teu corpo acha que, de alguma forma, ele precisa desenvolver aquilo ali, porque ele está te protegendo de alguma coisa, como é o caso da miopia. Eu tenho miopia. Estou agora aqui com lente de contato, porque hoje enfim, acabei colocando a lente de contato, foda-se por quê, mas o fato é... Não estou entendendo a necessidade de lente de contato, entendeu? Que, afinal de contas, é um podcast. Exato. E mas eu preciso dessa lente de contato, eu não consigo enxergar nada se eu estiver sem ela. Eu fico literalmente cega. Já a Fernanda, que é minha irmã, filha do mesmo pai, filha da mesma mãe, não tem essa doença. Ela tem um gene da miopia? Claro que ela deve ter. Meu pai tem miopia. Assim, a gente não vai entrar aqui em genética, porque é uma coisa que, enfim, é mais complexa. Mas o grande lance é, quando você vê uma pessoa que é míope, que é magrinha, que tem cara de que parece que vai sumir... Tem uma cabeça enorme, porque às vezes... Tem uma cabeça enorme, sabe? Aquela pessoa que é cotonetinho. A gente já percebe que ela vai ser uma pessoa que vai ter uma dificuldade muito grande de lidar com rejeição. Então, você já consegue adaptar o seu discurso para conversar com esse tipo de pessoa, para entender que ele vai se sentir muito apreciado quando ele foi elogiado pelas ideias dele, pelo mundo interno dele, e é que ele vai se sentir muito na dor quando você rejeitar tudo aquilo que ele disser, que ele acredita e tal, e enfim. A gente começa a entender também, eu acho que como esse é um episódio de autoconhecimento, a gente começa a entender o que tem na gente que a gente às vezes se sente muito atacado, por que a gente se sente atacado, por que a gente não está oferecendo a segurança que a gente precisa para que esses traços fiquem no recurso, porque não é assim, tipo, eu sou esquizoide, então ninguém pode dizer nada que contradiga as minhas ideias, porque são todas maravilhosas. Não é isso. Você vai começar a entender que você tem um processo interno de rejeição. Você vai começar a entender que aquela dor que você está sentindo é referente a uma dor antiga de infância, e aí você vai começar a entender que tem determinadas coisas, determinadas ações que você não precisa tomar, porque aquilo dali tem muito mais a ver com o outro e com os traumas dele do que necessariamente com você. E aí você começa a se colocar mais no recurso do seu traço e aprender. Às vezes você vai ter que aprender a falar assim, cara, eu não posso falar nada com fulano porque ele sempre vai me rejeitar, então é melhor eu não falar nada com fulano. E aí você começa a entender como que você navega o mundo. E como que você usa os seus próprios traços para poder, os outros traços, na verdade, para poder ajudar esse. Vou dar um exemplo. O esquizoide, como ele é muito... Ele gosta de falar quando ele está explicando as ideias dele, mas ele normalmente é mais calado, ele gosta da caverna, ele gosta de ficar quieto, ele gosta de criar sozinho, ele é um pouco mais eremita, digamos assim, tá?
Então, o que acontece? Quando um esquizoide precisa fazer uma apresentação, imagina um gênio que criou um baita de um aplicativo, e ele precisa mostrar esse aplicativo para o mundo. Ele vai apelar para outros traços que são dentro dele, que são mais comunicativos. Então, por exemplo, um oral é muito comunicativo. Aliás, a oralidade é um dos traços mais comunicativos. Não é um único. O psicopata, por exemplo, gosta muito de se comunicar. São formas de comunicação completamente diferentes. O psicopata é direto, ao ponto, né? Você viu o que eu fiz assim? Tipo, olha como é que são as coisas. Eu tô me vendo aqui no negócio. E o meu psicopata, na mesma hora, ele começou ali, entendeu? A querer se manifestar. Então já veio um olhar meio assim de lado, que quem entende o que é Corpo Explica sabe o que é. Mas enfim, porque é a coisa do desconfiado, é esse jeitinho de É a lado, pessoa que esse está sorriso de lado. avaliando, né? É uma pessoa que Avaliação, obrigada, avalia. Fernanda, obrigada. Exato. São as avaliações, que ele é bem avaliativo, Marta, você mutou o seu microfone, querida. Você Voltou? agora voltou. Voltou? O Voltou. psicopata, ele te pergunta, ele fala muito mais, ele quer saber de você para ele poder jogar com aquilo que você está dizendo e tirar vantagem daquilo. No E ele caso do negocia. exemplo da Marta, você vai utilizar os outros traços para poder fazer a apresentação, se você for muito esquizóide. Ou então você vai entender que vai ser muito difícil para você. Então, você vai vai fazer uma parceria, vai falar com outra pessoa apresenta e você fica no lugar que você gosta. Ou E então você vai existem ter que alguns entender, outros por recursos favor, também. Marta, por favor. Depois você vai ter que entender, porque tá vendo, a oralidade da Marta tá atacadíssima. Ela tá muito feliz, generator like, entendeu? Aí ela tá assim, tipo, falando daquilo que ela gosta, aí ela engata assim, É ó. porque eu não consegui terminar o que eu estava Vai ser falando. só um monólogo mata Não, não é um boca monólogo, não, dela. é porque eu não terminei o que eu estava falando. Por exemplo, em relação ao esquizoide, além de você usar um outro traço para te ajudar, que no caso pode ser oralidade, ou até a própria rigidez, se a pessoa for esquizoide com rígido, aí ela está aparecendo. O rígido gosta de palco, ele gosta de brilho, ele gosta de brilhar, de se mostrar bom, né? Você pode também ajudar esse esquizoide, por exemplo, ao invés de eu usar uma lente de contato, eu vou lá e coloco um óculos, porque o óculos te protege. Vocês conhecem Anna Wintour, que é a chefe da Vogue? Aquilo ali é uma esquizodia pura, né? E ela, não só a chefe da Vogue, mas da Condé Nast também, enfim, uma revista muito famosa, gringa, mundialmente famosa, ela é muito conhecida por sempre usar uma franjinha, porque essa franjinha ela já esconde a cara dela bastante, né? O cabelo da Anna Wintour, ele cobre bastante ela, e ela ainda às vezes usa dentro dos ambientes um óculos escuro. Não só ela usa óculos, um óculos de grau, por exemplo, como ela usa um óculos escuro. Porque ela é esquizoide demais, e como ela é uma figura pública hoje, ela precisa se expor. Então, ela é assim que ela consegue negociar, digamos assim, com o esquizoide dela. Além disso, tem a possibilidade de você fazer um balanço. Então, do mesmo jeito que você foi lá, você apresentou, o seu esquizoide se expôs, depois você vai para sua caverna, você fica um tempo sozinho, você vai meditar, vai fazer suas coisas, vai exercitar sua criatividade. Então, ou então você é um oral que teve que em um determinado momento você ficou muito isolado porque você precisava terminar um projeto, fazer alguma coisa. Depois você vai dar um jeito de ir numa festa, falar com Vai alguém, comemorar. ligar para um Nossa, terminei o negócio, vai projeto. comemorar, entendeu? Vai chamar algum amigo. Então, assim, você Vai ligar começa para a alguém. entender. Exato, eu falei isso. É, a gente começa a Fernanda ficando bêbada. entender. Eu tô, porque, pelo amor de Deus. É tipo assim, a felicidade é tanta que se eu deixar ela termina o episódio sozinha, entendeu? Mentira, claro que não. Mentira, termina sozinha, Marta, pelo amor de Deus. Mas assim, Eu vou é... começar a contar tempo de tela. como assim tempo de tela? Eu vou começar a contar, porque não estou falando tanto assim, além de você, não. Mas vai, continue. Marta, se você quiser, eu faço essa. Eu vou usar o meu Mazoca e aí eu faço, Use, entendeu? Um, use. um tempo de tela aqui, um tempo de quanto tempo cada uma tá falando, e aí eu vou te mostrar dados, entendeu? Ok, Dados. mostre, eu E aí gosto de a dados. gente tá aqui usando as rígidas
para competir quem fala mais. Entendeu? Então vai, Então, Fernanda, gente, essa continue. é uma conversa que que é infinita, a gente pode ficar aqui 7 anos falando de Corpo Explica, e eu acho que era importante a gente passar para a nossa próxima ferramenta Sim, incrível, sensacional. vamos passar para a próxima ferramenta, mas antes eu vou fazer uma breve conclusão. Então, o Human Design, até agora falamos, né, dele, você vai entender como é que funciona o teu corpo ali no agora, em como que você manipula a tua energia, como é que você usa a sua energia para desempenhar suas tarefas ou escolher aquilo que você vai fazer ou que você não vai fazer. Já o Corpo Explica é como funciona a tua mente e como que ela reage ao ambiente dela e como que você já se prepara para reagir melhor, porque todo o ponto de você usar, né, ferramentas de autoconhecimento é você pegar e estar o tempo inteiro buscando os seus recursos, usar as suas habilidades para potencializar tudo aquilo que você fizer. Qual que é a nossa próxima ferramenta, Fernanda? Nossa próxima ferramenta, a gente fala de a gente pode falar, eu acho que de constelação sistêmica. Minha nossa. Minha nossa, assim, pra gente já, entendeu? Minha nossa. Perder toda a audiência. Antes de falar de constelação sistêmica, vou falar de uma ferramenta que me ajudou muito. Uma ferramenta do João Fernandes, chamada Mapa do Potencial, que é a coisa mais doida, bizarra e acho que talvez constelação sistêmica seja um pouco mais doida no final. Mas não, realmente, constelação sistêmica é maior. Mas antes, mas independente disso, o mapa, assim, a precisão do mapa, porque o que acontece? Dentro do autoconhecimento, você vai ver que tem ferramentas que são mais sutis. Por exemplo, o Corpo Explica, é difícil você avaliar uma pessoa. Exatamente, fazer aquela análise de mapa de caracteres, por exemplo, foi analisada por várias pessoas me deram devolutivas diferentes. E eu ainda pensei de uma outra forma sobre mim mesma. Então, assim, é uma ferramenta mais subjetiva, porque ela está muito aberta a várias interpretações. Já o mapa, ele é matemático. Não tem meia conversa, é aquilo. Se você não se... Você vê, né, tem uma leitura do seu mapa e você não se identifica com o que está escrito ali, é porque você está muito desalinhado. Simples assim. Aí como é que você faz para se alinhar? Você tem que recorrer às outras ferramentas. Então, assim, o mapa do potencial é uma ferramenta de planejamento. Ele é uma ferramenta, eu não diria nem só planejamento, eu diria é uma ferramenta de direcionamento mesmo. Porque, tipo, é aonde você vai entender. Mapa é como se fosse. O mapa é um mapa, entendeu? Do seu terreno na vida. E aí você literalmente sabe se você está desviando do caminho, ou se você está no caminho, ou quanto tempo falta para você entrar no caminho, entendeu? Só que talvez o grande lance é juntar com as outras ferramentas para você conseguir chegar nesse caminho mais rápido. Mas todas as informações sobre qual é o caminho, como que você manipula o carro, o que você tem que fazer para, enfim, para conseguir alcançar o seu potencial de vida, tá ali, entendeu? Como é que tá o clima, o tempo, a vida, o universo e tudo mais, vai estar lá. Deixa eu tentar tangibilizar isso de uma forma mais prática. Dentro do mapa, tem questões de comportamento, que aí é como o nosso ego funciona. E o ego, ele é um sistema de defesa da nossa consciência, né? Ele tem uma função muito importante. O ego é a identificação do indivíduo. Tem aquele livro, né? O ego é o inimigo. A forma como ele fez o título dele foi sensacionalista para as pessoas quererem ler, que é muito fácil falar mal do ego, mas o ego tem o seu. O ego te ajuda a se reconhecer como indivíduo. Como você é, como você se comporta. E ali ele faz o reconhecimento. Esse reconhecimento não é matemático, o do ego. É uma parte do mapa que não é tão precisa, porque você precisa realmente ali ter, no mínimo, uma entrevista com a pessoa. Mas
é muito batata. Quando você vê, por exemplo, como é que o ego da pessoa funciona, até quando a pessoa está negando a existência daquele ego, ela acha que o ego dela está totalmente sob Ela tá controle. negando de acordo com o ego. Ela tá do jeito que o ego funciona. Entendeu? Eu tenho uma amiga que ela é do grupo de comportamento destemido, que é um grupo de comportamento que ele vai querer poder, né? Porque os mecanismos dos egos são 9, e isso aí é de acordo com o Eneagrama, tá? Outra ferramentinha. Okay. Então, os 9 grupos de comportamento, né? O 8º é o destemido. Cada um deles, na verdade, ele vai ter um mecanismo de defesa. Né? O que aquela pessoa faz para ela poder sobreviver no mundo e tal. O destemido, ele busca poder. O multifaces, que é o meu caso, ele busca reconhecimento. Fernanda é pacifista. Busca o quê, Fernanda? Paz. Eu busco paz. Apesar de vez em quando dar umas brigadas aqui no podcast. Mas né? aí é com a irmã. Aí é a asa dela. Então, aí você vai, é bem complexo a parada, porque você tem o teu ego e aí tem os egos de apoio do lado ali, que aí você, né, pode pegar de um lado ou de outro. A Fernanda poderia ficar brigando comigo antes de certo e errado, que seria a asa exigente, ou né, ficar aqui me cutucando, que no caso é a asa destemida dela. Ela tá ali travando uma certa questão de poder, né? Quem é que fala mais nesse podcast? Então, você vê como é que é a questão dos egos. Mas essa minha amiga, ela um dia começou a dar uma louca no grupo nosso e começou a falar que a gente tem que acabar com o ego dos outros e que as pessoas precisam controlar o ego delas. No fundo, era o ego dela querendo controlar o ego dos outros. Era uma trava de poder de ego. Então, você vai vendo isso acontecendo no dia a dia da pessoa. Isso é um ponto. Além da questão mais subjetiva, que é o Eneagrama, que é essa questão aí dos grupos de comportamento, a gente tem, por exemplo, métricas fundamentais que funcionam por trás do grupo. O grupo, ele ocupa mais ou menos uns 50%, 51%, eu acho, do teu mapa. Então, 50% de como você funciona na vida tem a ver com essa questão aí do ego, que é teu ego como indivíduo, né, te reconhecendo. Agora, existem métricas fundamentais por trás, que são a nossa essência, quem a gente é por dentro, a nossa impressão, como que as pessoas nos veem, e a nossa expressão, como que a gente se expressa no mundo. Aí essa vem a virada de chave. O ideal é que você trabalhe se expressando. Como é que é trabalhar se expressando? Eu tenho uma expressão criativa. E a minha criatividade não é uma criatividade de tirar ideias do cu, no sentido de pegar e criar uma parada do zero, totalmente nova. Isso aí é uma coisa personalista, número 1. A minha criatividade é o número 5. E o 5, ele, na verdade, ele faz uma ponte entre uma coisa e outra, ele conecta ideias, sempre com um objetivo de aventura, de experimentação, futurista. Né? E ele é muito comunicativo, e ele, ainda para completar a situação, é muito propagandista, porque ele é tão otimista, tem tanta fé no futuro, que aquilo que ele gosta, ele faz muita propaganda daquilo. Sou eu aqui fazendo propaganda de todas as ferramentas de autoconhecimento para vocês. Então, assim, uma pessoa como eu, criativa, né, uma pessoa que está aí buscando novas formas de ver a vida, o universo e tudo mais, experimentando coisas novas, nunca daria certo no serviço público. Eu não ia ter lugar para me expressar ali. Porque normalmente os trabalhos de serviço público às vezes são maçantes, no sentido de que são coisas repetitivas, são muito engessados, tem muitas normas. Então, uma pessoa com expressão legalista ou uma expressão exigente, o exigente ele é quadradinho, é o 4, né, quadradinho, e o legalista ele já é as leis, as normas, as regras, a harmonia, ele está focado em grupos. Então, enfim, cada um vai ter a sua particularidade. E uma pessoa como eu nunca daria certo no serviço público. Pelo contrário, quanto mais pública eu for, no sentido de fazer o que eu estou fazendo agora, fazer podcasts, dar aulas, né, expressar minhas ideias de uma forma mais comunicativa, isso vai funcionar. Fala um pouco da sua expressão, Fernanda, para o pessoal entender algumas diferenças. Bom, a minha expressão, eu tenho a expressão do racionalista, então minha expressão é de aprofundamento. Normalmente enfim, consigo aprender muitas coisas e eu tenho uma habilidade de sentar a bunda na cadeira que é Foco. estudar, obviamente, e de foco.
que é muito superior, e assim, eu realmente aprendo coisas muito rápido, não é modéstia, de fato é uma questão que tem no meu mapa, e a Ela minha aprende coisas novas, inusitadas e diferentes muito rápido. É uma mas habilidade isso absurda. é uma questão específica do meu mapa, não é que todas as expressões racionalistas são assim, a minha é assim, porque é uma 124, e aí você for olhar, tipo, ela tem uma adaptabilidade ali do multiface e a capacidade de procedimentalização do exigente, então isso tudo combinado gera uma facilidade muito grande de aprender coisas, de transformar isso em processo e de masterizar tudo aprofundando do racionalista. Então, a gente começa a entender aonde que a gente se posiciona. E, tipo, quando eu fiz direito, foi uma das coisas. E aí, depois eu fiz meu mapa, eu entendi. Eu falei, cara, eu poderia ser muito boa nisso aqui, mas eu não estaria no lugar certo. Porque o ambiente precisava ser divertido, dinâmico, progressista, e o ambiente do direito, assim, me desculpe todos os advogados mais uma vez, ele não é muito, assim. Todo episódio a Fernanda tem que fazer um disclaimer com relação aos advogados. Eu tenho. Entendeu? Às vezes meus amigos de faculdade estão aí ouvindo, e aí eu tô. Mas é porque realmente eu entendi as coisas muito fácil, eu tinha uma facilidade absurda, é, e isso é muito por conta da minha expressão, mas eu não me sentia muito feliz aonde eu estava, porque o meu ambiente não estava certo. Talvez se eu tivesse um ambiente, se eu fosse uma métrica 61, ou uma. Enfim, se eu tivesse Deixa um eu tentar ambiente só realista. ajudar o pessoal a entender, porque as pessoas não devem estar entendendo o que é métrica, não devem estar entendendo. É um assunto bem profundo, tá, gente? Estamos aqui pulverizando informações para vocês verem a quantidade de ferramentas que existem de autoconhecimento e como que cada uma delas é profunda em si. Mas fato é, o que a Fernanda está querendo dizer é o seguinte: a métrica da expressão dela é 124. O mapa parece que tem uma base numerológica, mas na verdade ele tem a base da numerologia, que fez a numerologia, entendeu? Então você tem uma base que gerou a numerologia e tem uma outra base que gerou o mapa do potencial. Elas têm a mesma, digamos, origem lá atrás, mas elas são diferentes. A numerologia, ela normalmente sai reduzindo tudo quanto é número. Então, por exemplo, se você chega nesse número 124, ela somaria 1 mais 2 mais 4, que no final das contas daria 7. Esse 7 é a base dela, que é o racionalista, ok? Só que o 7 é diferente do 16, que é diferente. 1 mais 6 é 7 de novo, certo? Então, assim, você tem vários números que podem somar e dar 7. Por isso que as pessoas falam assim, nossa, mas isso aqui está muito genérico. Sim, a numerologia, eu não estou falando aqui mal da numerologia, só estou dizendo que pelo fato dela reduzir todos os números, ela acaba colocando as pessoas, muitas pessoas, numa única caixa. E é o que eu te falei. Existem muitas nuances no autoconhecimento que nem tudo vai funcionar para todo mundo. No caso específico da Fernanda, que é uma 124, ela tem um ambiente 12, porque tem isso. Tem a questão, qual é o melhor ambiente para você, qual é o melhor tipo de pessoa que você vai se expressar e o jeito no qual você vai se expressar. Então, ela vai se expressar de um jeito 4, processos, quadrado e tal, num ambiente 12, que é, no caso, 3, né? 1 mais 2 dá 3. Então, essa que é a questão que ela falou. No caso, um ambiente multifacetado, o número 3 é um número conhecido como um número de networking, socialização. É um número que gosta de multiplicar coisas, é um número que... Um número não, é uma energia, digamos assim, de multiplicação, é uma energia que está o tempo inteiro pensando no progresso. O que tem lá depois daquela ponte? Sabe a Moana? O que tem lá depois daquele rio? Moana assim, a tradução do multifaces, que é esse número 3. Então, ela precisa desse ambiente multifacetado, adaptável, comunicativo. No direito não tem exatamente esse espaço para isso. Por quê? Porque é todo cheio de regras. Então, o ambiente 6 seria muito melhor. Se ela tivesse uma métrica ao invés de 124, se a métrica da expressão dela fosse 61, aí sim ela seria
perfeita como advogada. Em termos práticos, o que isso significa? Significa que você pega, por exemplo, um piloto de corrida e enfia ele dentro de um trator. O cara é foda, mas ele está dentro de um trator. Ele pode até estar na estrada certa, mas ele não vai conseguir usar todas as habilidades dele num trator, dirigindo um trator. Ele vai conseguir se ele tiver dentro de uma Ferrari, de preferência no autódromo. Porque também se pegar a Ferrari e colocar ela numa estrada de chão, o piloto na Ferrari, aí já tá ok. Mas numa estrada de chão, você não vai conseguir ver essa Ferrari performar da forma como ela foi feita. E o mapa do potencial, em resumo, é isso. É você casar o lugar onde a pessoa tinha que estar, o jeito como a pessoa procede melhor, né? E no veículo, com as habilidades, né, daquela pessoa. Então, é o piloto dentro da Ferrari no autódromo. E não... Eu gostaria, inclusive, de aproveitar essa metáfora para falar o seguinte, que às vezes você coloca o piloto no trator e ele estraga o trator. Entendeu? Porque ele vai tentar fazer o trator fazer uma coisa que ele não é capacitado para fazer. Aí ele vai tentar acelerar um trator. Maravilhoso. Entendeu? Então, assim, tem determinadas coisas, não é só o fato de você estar no lugar errado te prejudica num nível que você pode fracassar absurdamente só por estar no lugar errado. Se a E aí pessoa você fala está no assim, lugar errado. exato. E assim, é uma parada muito frustrante, porque quando você vai para as ferramentas tradicionais de autoconhecimento, eles vão falar que o problema é você. É você que tem que se adaptar, é você que tem que se Você que tem moldar. que se adaptar, você que tem que melhorar, você que tem que... E Você de que tem que fato você... sangrar até conseguir. E aí, tipo assim, o pior de tudo é que você precisa mudar mesmo de lugar, entendeu? De ambiente. E aí é que é a hora que as ferramentas vão se, digamos assim, se complementando. Uma situação como essa que a Fernanda citou maravilhosamente, de uma pessoa que está no lugar errado acabar estragando o lugar e as ferramentas que ela está usando, isso faz com que ela, lá no Corpo Explica, lá nas ferramentas do traço de caráter, faz com que ela saia do recurso e entre na dor. Então, às vezes, para ela entrar no recurso, ela precisa de mudar de ambiente, ela precisa se associar a outras pessoas, ela precisa frequentar outros lugares. E, às vezes, essa pequena mudança, a Fernanda, quando ela saiu, ela morava comigo, quando ela saiu da minha casa, ela emagreceu quantos quilos, Fernanda? 10. 10 quilos. Isso porque eu sou uma pessoa horrível? Claro que não. É porque aquela situação, aquele ambiente que estava, todas as questões que estavam acontecendo ali, não estavam colocando ela na dor. Ela precisava ter o lugar dela. Era muito importante para ela naquele momento ali, até pela forma como ela funciona. O racionalista, ele precisa trabalhar sozinho. Eu e a Fernanda, a gente estava trabalhando numa sala que tinha, acho que, 2 metros de distância da mesma uma da outra. Eu entrava numa reunião, ela entrava também, e em outra, e assim, ela me atrapalhava, eu atrapalhava ela, era uma desgraça. Nós nos amamos, somos amigas, mas morar junta é complicado para Não, nós. assim, a gente até consegue, mas a questão toda é que, às vezes, a gente se coloca numa determinada posição para se adequar ao ambiente e quanto mais a gente se adequa, mais a gente se perde. E quanto mais a gente se perde, mais difícil fica de encontrar o caminho que a gente veio traçar aqui. Então, eu acho que a gente passa por um processo na infância de condicionamento muito forte, e chega num determinado ponto da vida que a gente precisa voltar a aprender a ser quem a gente veio ser aqui, entendeu? A gente precisa meio que se encontrar de novo e descascar todas as pétalas da cebola, entendeu? Para a gente conseguir encontrar a nossa essência. E a gente fazer aquilo que é o mais natural para a gente. E nessa busca, normalmente, a gente começa a olhar essa coisa
toda de produtividade, essa cultura do hard work, essa cultura do vai lá e faz, e aí no final das contas você entende, para as pessoas que isso funciona é ótimo, elas crescem muito, elas se desenvolvem, e tem gente que veio aqui para fazer isso, para ser assim, mas para todas as outras que não vieram aqui para fazer isso, para ser dessa forma, e para agir dessa forma, e para ter esses objetivos, elas só conseguem sentir um desespero e um descolamento, entendeu? E para a gente foi assim um respiro de alegria e de felicidade em geral, descobrir quem a gente é. Exato. De um jeito muito pontual para nossa realidade, porque assim, eu e a Marta, a gente é irmã de mesmo pai, mesma mãe, fomos criadas na mesma casa, juntas, a No gente mesmo quarto. dormia no mesmo quarto, e a gente era completamente diferente. A gente ainda é completamente diferente. Eu falo baixo, ela fala alto. Eu uso amarelo, ela usa rosa. Eu tenho, sei lá, eu sou extremamente rata de livro. A Marta precisa ler o livro com o podcast, com o livro ouvir no o negócio, livro. ouvindo, lendo os dois ao mesmo tempo, senão ela perde o foco. Entendeu? Então, assim, o conselho que vale para ela, se eu virasse para ela, cara, para ler um livro, para mim é só eu abrir. E aí eu começo a ler. E aí eu posso falar do fundo do coração como se aquilo fosse porque aquilo é a minha verdade. Só abre o livro, porra, e qual lê. que é a treta? Qual que é a treta? A pessoa olha para uma coisa que ela faz muito fácil, e ela, pelo fato dela fazer aquilo muito fácil, ela parte do princípio que todo mundo é igual a ela, porque, claro, isso é muito fácil. Por que você não está conseguindo? É você não quer. É porque você não quer. Se você quisesse mesmo, você pegava lá e fazia. Então, falta muita raça de força de vontade. Você é uma preguiçosa. É assim que o condicionamento funciona. Então, você não quer passar por essa humilhação de se sentir um preguiçoso na vida, se sentir uma pessoa que não se esforça o suficiente, né? É isso que acontece. Por quê? Porque você está rodeado de pessoas que funcionam completamente diferente de você. E às vezes essa pessoa que está te chamando de preguiçoso é sua mãe, é seu pai, que está criticando every single move you make. Todo e qualquer movimento que você faz, todo e qualquer palavra que sai da tua boca, aquela pessoa está criticando porque não foi do jeito que ela acha que é o certo. E o jeito que ela acha que é o certo é o jeito que funciona para ela, e ela não consegue, não é porque ela é uma pessoa ruim, é porque ela não consegue ter empatia com pessoas que são diferentes dela. Então, essa pessoa, às vezes, precisa realmente se cercar de gente muito parecida com ela, porque é muito difícil para ela entender que uma coisa que é super fácil para ela não é fácil para os outros. Eu realmente tenho uma dificuldade absurda. Eu fiz uma retrospectiva, isso que é legal no autoconhecimento. Você descobre uma coisa, não simplesmente primeiro, né? Não simplesmente aceita ou desaceita o negócio. Testa. Faz uma retrospectiva, por exemplo, para Fernanda. Você acha que foi fácil para Fernanda, num mundo em que todo mundo fica o tempo inteiro falando que você tem que fazer, você tem que vender, você tem que prospectar, e você tem que fazer uma venda ativa e tá. Você acha que foi fácil para ela descobrir que ela tem que esperar? Não é só receber convites, ela tem que esperar por um convite? Tipo, literalmente, a gente é criada para ser uma mulher independente, uma mulher que faz, uma mulher que acontece. E aí, de repente, você tem que ser uma pessoa passiva. Você tem que esperar a coisa chegar até você. E aí é como se você estivesse colocando o seu sucesso na mão dos outros. Você acha que foi fácil para ela absorver essa informação? Claro que não foi. Ela ficou revoltadíssima com o tipo dela quando ela descobriu. É normal, né? Eu sempre fico revoltada com Você quase sempre todas fica as coisas. revoltada. Eu fico revoltada. Eu falo, que merda. Olha isso. Olha isso aqui. Uma porcaria de. Olha isso, Olha esse negócio Martin. aqui, ó. Aí depois que eu xingo bastante todas as minhas características, eu aprendo a amá-las, aceitá-las e utilizá-las. Aí depois eu falo, nossa, isso aqui é muito legal.
Mas, assim, num primeiro momento é sempre um choque. E nem sempre você vai gostar muito daquilo que você vai ler no primeiro momento. Quando você perceber o seu desalinhamento, ou quando você perceber alguma dinâmica negativa, ou quando você perceber. Eu acho legal no Corpo Explica, por exemplo, que todo mundo se acha rígido, né? Não, eu sou rígido. Eu sou rígido, é claro que eu sou Porque o que rígido. acontece? O rígido, ele é um traço mais harmônico. Ele é o traço que normalmente traz a beleza. Porque o que acontece com o rígido? O rígido, ele, quando chega lá, né, a mielina lá na sexualidade, ele começa a perceber que a vida é em pares. E não é que ele vai se sentir sexual, é uma criança, não vai se sentir sexual, mas ela começa a perceber que a vida existe em pares, que titio tem titia, que cachorrinho tem cachorrinha, que passarinho tem passarinha, e eu tenho quem? Quem é meu par? E aí, normalmente, essa pessoa tenta fazer um par com um dos pais, e quando ela vê que ela perdeu, porque, né, se for um menino, vai fazer com a par com a mãe, mas a mãe já tem o par, que é o pai. E a menina vice-versa. Vocês já viram, por exemplo, aqueles vídeos muito fofinhos da criança extremamente enciumada? Por exemplo, tem um com a menininha que a mãe, né? Ela vai lá e coloca a mão na perna do pai, e a menina tá sentada no colo do pai, ela vai lá e tira a mão, assim, com nojo ainda. E aí a mãe vai lá e coloca a mão na perna do pai também. Ela vai lá e tira com nojo. O que acontece? Ali está se formando uma rigidinha, que quer o pai só para ela. Então, naquele momento, ela perde, porque, óbvio, ela já perdeu para a mãe. O pai casou com ela, às vezes, antes dela nascer. Ela já perdeu. Então, o que acontece? O corpo dela, lembra que eu falei que o corpo, ele lê o ambiente e ele se molda aquele ambiente? O corpo do rígido, ele vai se formar para nunca mais perder. Ele vai ser extremamente musculoso, não extremamente musculoso como se fosse um fisiculturista, mas é aquela pessoa que pega a massa fácil, entendeu? Ela vai na academia, faz 2 negócios, daqui a pouco ela já está toda traçada. Às vezes ela nem vai na academia, ela já é traçada. Normal. Então, essa pessoa, ela literalmente ela cria um corpo para vencer. Ela vira uma pessoa extremamente competitiva, uma pessoa extremamente executora, uma pessoa muito bonita. Por quê? Porque ela vai ser carismática. Ela não vai falar nada e ela já ganhou você. Só pelo fato dela ser. O pessoal não fala que beleza abre portas? Abre mesmo. Ela foi feita para isso, naturalmente. Então, o que acontece com o rígido é isso. Aí a pessoa vê o rigidez e fala, eu sou rígido, eu sou rígido, eu sou rígido. Mas a verdade é que, às vezes, você tem outros traços que são muito mais proeminentes, mas você não quer ver que você é oral, que você tem tendência a engordar. Você, às vezes, não quer ver que você é psicopata. Ou que você é masoca, ou que você... Tipo assim, às vezes a gente, nesse processo de autoconhecimento, é muito difícil para a gente se reconhecer, porque o nosso condicionamento, ele é tão forte que se reconhecer dói muito. Explica melhor o que é condicionamento, Fernanda, por favor. Então, a gente... O que acontece? Quando a gente nasce, a gente precisa aprender a viver em sociedade, né? E todo momento a gente olha para os nossos pais, a gente olha para as pessoas que estão à nossa volta e a gente imita aquilo que eles fazem. Então, nesse processo, tem alguns momentos que a gente tenta fazer uma determinada coisa e a gente é podado, a gente é vetado, alguém fala que aquilo dali não é positivo. Exemplo, você pode ser uma criança, você tá lá sendo criança, aí você grita horrores, aí a sua mãe fala, você tem uma voz horrível, para de gritar. A Lisa formou um trauma assim, ó, pra vida, entendeu? Porque essa pessoa pode nunca mais falar depois daquele momento. Ela vai odiar a voz dela o resto da Vai vida. odiar a voz dela, não pode nem saber o que é aquilo. Aquilo é um condicionamento que foi implantado naquela pessoa. E aí ela pode ficar mais velha, ela tá gordinha, ela chega lá, ela não fala praticamente, mas ela tem um traço oral muito forte. E aí, tipo, falam pra ela, olha, você é oral, você teoricamente gosta de falar, você gosta de interagir com as pessoas, você gosta de se expressar. E essa menina fala assim, pelo amor de Deus, Não, eu sou não, quieta. eu sou quieta, eu nunca, eu falando, Eu eu falo 2 nem gosto palavras da por minha dia. voz. O que tá acontecendo? Eu só falo com quem eu conheço, eu só falo com quem é próximo, com quem eu não conheço, Odeio que eu nunca falar vi em na público. vida.
odeio falar em público. E aí, o que que acontece? Essa pessoa, na verdade, foi condicionada por um momento da vida dela, um trauma, que fez com que ela deixasse de viver algo que é natural dela. E por conta disso, por conta desse condicionamento, é muito difícil para ela reconhecer quem ela é, né? Então é uma dicotomia muito grande, porque o trauma, ele forma a gente, mas o trauma também esconde o nosso potencial. Então, essas ferramentas, elas fazem muito isso, né? Elas mostram aquilo que a gente não tá vendo, aquilo que tá oculto. E, assim, nesse processo, a gente precisa de toda a ajuda que a gente possa conseguir, entendeu? Nesses 10 anos de autoconhecimento, eu entendi que eu preciso de toda a ajuda e todo o atalho para eu me conhecer possível. Porque, assim, a alternativa para isso é eu passar a vida toda na tentativa e erro. Tem gente que consegue passar a E vida às toda na vezes não tentativa e erro. reconhecendo o erro. Porque qual que É, é às vezes, o pior problema do condicionamento? As paradas estão dando errado e você acha que você não tentou o suficiente. Você tem que ser perseverante. Por quê? Porque você tem uma família de perseverantes. E aí entramos na constelação sistêmica. Esses traumas, eles não aconteceram provavelmente só com você. Eles aconteceram com a sua mãe, e com a sua avó, e com a sua bisavó. E a parada vai se repetindo, por quê? Porque ela vai passando de geração em geração. São as gerações que te criaram e que achavam que aquele tipo de comportamento, aquele tipo de condicionamento, ele era o que fazia com que todo mundo sobrevivesse. Nossa família sobreviveu se comportando dessa forma até hoje. Vai vir você aqui falar que o negócio tá errado? Então você não confia em você mesmo. E aí é a hora que você vai se anulando, e enfim, e vai repetindo traumas familiares. é porque normalmente a pessoa que sofreu o trauma, ela inflige o trauma na próxima geração. Por isso que o processo até de constituir família, de ter filhos e tal, é um processo muito importante para o amadurecimento do ser humano, porque ele tem a oportunidade maravilhosa de não cometer o erro que cometeram com ele, né? Então, eu acho que uma das coisas que é importante falar sobre constelação sistêmica e por que a gente acredita nisso, já foi, assim, existe a teoria do inconsciente coletivo, ou seja, todos nós que estamos aqui. Essa teoria do Jung, tá, gente? É um psicólogo, não é uma pessoa esotérica aleatória, apesar de eu confiar bastante nas pessoas esotéricas aleatórias. Mas Jung criou a teoria do inconsciente coletivo, que basicamente fala que todos nós compartilhamos um campo de informações de forma coletiva, hereditariamente e também dentro do ambiente que a gente está. Existe um outro conceito, que é o conceito de campo, que é quando a gente entra em contato com outra pessoa, a gente consegue acessar esse ambiente, esse inconsciente coletivo da outra pessoa. E a junção dessas duas teorias deu origem, junto com mais outras coisas, à constelação sistêmica do Bert Hellinger, que, assim, a gente começa a constelação sistêmica é um negócio muito doido, porque quando você vai para um momento de constelação, você só olha para a pessoa e a pessoa interpreta teu pai, e a pessoa interpreta tua mãe, e faz exatamente, Sem nem você não saber falou nada do seu pai. quem que ela tá interpretando, tá? E ela não sabe que ela estava interpretando seu pai, ela não sabe que ela estava interpretando sua mãe. Ela literalmente, pelo contato que ela teve com você, acessou informações do campo. E através dessas informações você conseguiu ver recriados os traumas que estão dentro do seu inconsciente. E que às vezes você nem tem clareza sobre eles. Exato. Às vezes acontece ter uma dinâmica bizarra lá que está acontecendo na sua família e você não tem nem com. Às vezes a parada aconteceu em outras gerações. Ela teve uma origem, ou então ela foi mais gritante em numa, sei lá, 3 gerações atrás. Aconteceu com a sua avó, aconteceu com a sua bisavó, aconteceu com alguém, algo que agora fica se repetindo na sua vida e você não entende por quê.
Você quer um exemplo? A gente falou do branding da rainha, né? Fizemos o episódio 3, foi o episódio 3? Episódio 4, não. Episódio 4. Não sei. Episódio Olha aí 4. no É o canal. episódio 3, é o episódio Olha no 3. O nosso episódio 4 canal, foi o do Café da iPhone. Moça. Entendeu? Falamos do branding da rainha. A gente, né? A rainha Elizabeth tinha acabado de morrer. Cara, na família dela, padrões se repetem absurdamente. Você vê, por exemplo, um padrão que aconteceu foi na questão da abdicação do rei Eduardo, né? Sexto, sétimo, não lembro qual que era, acho que era sétimo, não sei. Rei Eduardo, antes da rainha, a rainha só virou rainha porque o rei abdicou. E aí o irmão dele teve que assumir, né? E logo depois, o que aconteceu? O mesmo padrão aconteceu com o filho dela. Ele se apaixonou por uma mulher que não era aceita. Né? Quem não sabe, o rei Eduardo, ele se apaixonou por uma americana que não só era americana, como ela era divorciada 2 vezes de 2 maridos que ainda estavam ricos, e isso pela igreja anglicana, cujo chefe de Estado da igreja da Inglaterra é chefe de Estado também da igreja, então ele não pode ser incoerente com aquilo que a igreja prega, logo ele não poderia jamais se casar com uma pessoa divorciada. Isso era uma regra que ele não podia infringir. Então ele precisou abdicar o trono por conta dessa pessoa que ele gostava. Eis que o Charles se apaixona por uma pessoa que eu não lembro se a Camila já estava casada, eu não lembro agora do rolê. A Camila não estava casada, mas ela não era aceita também. Ela não era aceita. Vista, aí depois ela casou. Exato. Depois ela casou. E ele continuou mantendo o relacionamento com ela, e a moral da história é que teve que, né, ficar com a Diana, meio forçada, e deu no que deu. E aí, o que acontece? Vem Harry, e se apaixona por uma americana. E aí teve que, no final das contas, fazer o quê? Abdicar de todas as questões hereditárias ali para poder ficar com a pessoa que ele gostava, porque ali não tinha ambiente para ela. Então você vê esses traumas de família acontecendo. O que acontece no caso numa constelação sistêmica? Você vê essas dinâmicas, literalmente, você faz uma dinâmica ali, sabe? A dinâmica, uma dinâmica com várias pessoas. Você pode fazer com pessoas, você pode fazer com bonecos, enfim. Com pessoas é mais legal, porque as pessoas te dão devolutivas. Então, você escolhe pessoas para interpretar determinados papéis. Essas pessoas não sabem quem elas são. E aí, simplesmente, elas vão lá e mostram na tua cara o que está acontecendo no campo da tua família. E aí, assim, tem gente que aceita, tem gente que rebate, é uma confusão absurda, mas o fato é, tá ali, para quem quiser ver. E assim, acaba sendo um processo que nada contra a terapia, tá, gente? Mas numa terapia você demoraria muito tempo para acessar esse tipo de informação, porque às vezes aquela coisa tá tão enterrada dentro do teu inconsciente que para sair precisa sair tanta coisa antes. E aí o processo de cura, ele demora muito tempo, né? É um processo que demora muito tempo. No caso da constelação, você consegue ver o retrato do teu inconsciente naquele momento, e é importante lembrar que é sempre o seu inconsciente com relação às outras pessoas do seu campo. É a forma como você está vendo aquela coisa. Não é necessariamente a forma como é para outra pessoa, mas a forma como você entendeu faz com que você haja de uma determinada forma na sua vida no dia a dia. E por agir dessa forma, você fica preso dentro de uma dinâmica que impede você de caminhar para o futuro. Vou dar um exemplo prático. Pode ser que numa dinâmica, o teu pai, ele, ao invés de estar com a sua mãe, ele está literalmente agarrado com você na tentativa de te proteger. Né? Quando termina aquela dinâmica ali e o facilitador da dinâmica pergunta para as pessoas o que elas sentiram, a menina que está interpretando, né? A pessoa, ela fala, eu me senti muito oprimida por esse cara aqui. E esse cara aqui falou, minha única intenção era protegê-la. Às vezes, na vida real, o pai nem tem essa intenção, ele nem acha que ela precisa de ser protegida. Mas ela olha ele como alguém que quer protegê-la a todo custo. E ela se sente oprimida. Então, a forma como ela se sente, às vezes o pai não está fazendo nada. Mas ela se sente como se o pai literalmente estivesse agarrando ela o tempo inteiro e falando, você não pode sair, você não pode se mexer, você não pode ir para frente. E às vezes isso tudo está na cabeça dela.
Então, assim, é bem complexo esse assunto da constelação sistêmica. Qual que é a produtividade de você saber essas coisas? Você começar a ressignificar alguns traumas, tratá-los, inclusive, em terapia. Eu sempre sugiro que a terapia, na minha cabeça, ela tem que vir depois da constelação. Você faz a constelação e depois, a partir dali, você tem um ponto de partida para você trabalhar em terapias com, né, psicólogos, psiquiatras, etc. E não se, quando eu falei a palavra psiquiatra, eu não estou falando que a pessoa é doida. Todo mundo tem trauma. O trauma, ele é uma questão natural que forma a nossa personalidade. Então, você não pode achar, viver no mundo da fantasia, não, minha família é perfeita. As pessoas que falam que minha família é perfeita são justamente as que têm mais trauma e que têm mais condicionamento e que mais precisam de ajuda, tá? Eu acho que é importante a gente ressaltar 2 pontos aqui, além desse que você falou. O primeiro é que, às vezes, quando a constelação foi uma das coisas que me mostrou por que às vezes eu não ia para frente. Porque tinham dinâmicas que estavam no meu inconsciente que toda vez que eu ia dar um passo um pouco maior, eu falava: "Epa, deixa eu voltar aqui para eu ficar mais segura". E aí a gente tem processos de autossabotagem inconsciente que derivam desses traumas. Então, para responder a pergunta por que que você deve olhar para isso, a resposta é para que você consiga fazer os movimentos que você quer fazer, para que você consiga ir para a vida, para que você consiga alcançar o sucesso que você quer ter. Porque às vezes o sucesso que você precisa, que você almeja, ele não está palpável na sua mão por conta de uma dinâmica inconsciente que você não tem a menor ideia de que existe. E aí, tipo, vai, vai ser muito mais difícil você chegar e talvez você nem chegue exatamente por conta dessa dinâmica inconsciente que você nunca tratou e não quis olhar. Então, esse é um ponto. O Porque às segundo. vezes, vou dar um exemplo mais prático aqui. Às vezes, lembra que eu falei do exemplo do carro, do piloto dentro do carro certo, na estrada certa? Às vezes, você é o piloto certo, dentro do carro certo, na estrada certa, mas você simplesmente não vira a chave da ignição. E as pessoas ficam à sua volta sem entender por que você não vira essa chave da ignição. Você tem tudo para dar certo, você tem tudo para ganhar essa corrida. Por que você não ganha essa corrida? Tem algo te travando. E essa parada, às vezes, é inconsciente. Você não sabe por que você procrastina tanto virar a porra da chave da ignição e da partida no carro. Às vezes, tudo que você tem que fazer é isso. Então, e é difícil. Não vou falar que é fácil. Você virar e apontar o dedo na cara de uma pessoa e dizer, olha, é fácil, você que é um frouxo, você que é um bosta. Isso é a pior coisa que você pode fazer com um ser humano. Porque Porque você você não não sabe o que está sabe. acontecendo com ele ali. Exato. Entendeu? Então, assim, se tem uma coisa que essas ferramentas todas, que eu acredito que a gente, assim, tem muito pano para manga para conversar sobre isso, e eu quero saber o que você acha, quais são as coisas as ferramentas que mais te intrigaram, o que você quer saber mais, você gostou desse assunto, coloca, por favor, nos comentários, que a gente vai voltar a trazer esse episódio, esses assuntos no episódio, mas o que eu acho que eu tenho que falar sobre ferramentas de autoconhecimento? Um é quebrar paradigmas, o outro é te ajudar a te aceitar do jeito que você é. E o outro é saber lidar com os outros. Porque o autoconhecimento não é só sobre você. É sobre saber o que esperar de você e o que esperar de outra pessoa. Uma vez que você, como nós aqui agora, a gente já está com o olho, que eu bato o olho, eu sei mais ou menos como é que a pessoa funciona sem ela nunca ter aberto a boca. Né? Se ela abriu a boca, eu já começo a identificar uma série de dinâmicas que às vezes não estão claras para ela, mas a gente já vai sabendo, que a gente já está estudando isso há muito tempo. Então você já vai vendo as tretas, tudo. E não adianta falar com a pessoa, não. Primeiro, porque ela não vai entender, ela não vai estar aberta. Não precisa ser projector para agir dessa forma. Não fale nada que a pessoa não precisa ouvir. Se a pessoa estiver aberta, ela vai atrás de você, atrás dessa informação. Mas o fato é, você consegue, hoje, entender, ler melhor o ambiente e saber se vale a pena você gastar energia com aquilo ou não. No sentido de que, cara, de que adianta eu ficar gastando energia com essa pessoa? Ela não está aberta para enxergar essa questão ainda. Gente, se teve uma coisa, entendeu? Tem uma frase que eu sempre falo, é uma frase até meio nojenta, mas eu preciso falar porque é a transcrição. Mudança é igual porta de banheiro. É igual porta de banheiro.
Só abre por dentro. E você vai passar a vida inteira cheirando merda se você não abrir. O problema é que a gente, às vezes, é o louco do outro lado da porta batendo, falando: abre essa porta, você tem que mudar. Só que a É gente. só virar a chave. Exato. Só que quando a gente foca no outro, é porque a gente está esquecendo da nossa própria porta. A gente está esquecendo da nossa própria porta. Todo mundo tem uma porta. E essas coisas, assim, eu acho que o que a gente tem que ficar em paz é que todo o processo de autoconhecimento, ele acontece em camadas. Então, não é que amanhã, depois que você estudou todas essas ferramentas, você vai acordar e vai ser o super-homem ou a Mulher Maravilha, tudo vai estar resolvido e vai ser um lindo momento no arco-íris com poste de ouro. Não é assim que as coisas funcionam. A gente está aqui para evoluir. O processo de evolução, ele envolve um crescimento contínuo e um processo de amadurecimento contínuo. E quem eu sou hoje, definitivamente não vai ser quem eu vou ser amanhã. Eu preciso continuar evoluindo. Então, essa clareza é muito importante, porque senão a gente entra numa vibe de ai meu Deus, ainda não aconteceu, não chegou, por que não chegou? Eu já fiz tantas coisas, já fiz tantos processos, eu já olhei para tantas coisas. E às vezes é só dizer calma. Eu acho que tem 2 conselhos aqui. Um é calma, calma, tá tudo bem, relaxa. Esse conhecimento chegou para você porque você tá aberto. E segundo, depois da calma, você precisa entender que nunca termina, entendeu? E que tá Aceitar, na tudo bem. verdade, né? Aceitar que é um processo, é uma evolução. Aceita que dói menos. Entenda que a sua vida é melhor agora, porque você sabe disso, do que era no passado. E Foca que no esse é o progresso e não no processo. destino. Exato, é o processo. E assim, só tem como você fazer isso por você não tem como fazer isso por ninguém. E você vai ajudar mais os outros se você for egoísta e fizer por você, porque eles vão ver o seu progresso, do que se você ficar tentando trazer todo mundo junto no mesmo barco. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta, porque se a pessoa olha pra você, nossa, você tá fazendo esse monte de autoconhecimento, sua vida custa uma merda. Aí a Só pessoa você não vai vai te saber, ouvir. só você vai saber o quanto você evoluiu. Exato. E aí, você, no momento que você evolui, que você cresce, que você se desenvolve, essas pessoas vão te pedir ajuda para mostrar o caminho, falar o que que você fez. Porque é o resultado que mostra que você alcançou as coisas e não você falar dessas coisas. Estudar é ótimo, mas a parada mais importante de tudo aquilo que a gente falou é colocar em prática. É isso. É isso. Gente, esse foi o MoçaCast número 6 sobre autoconhecimento, parte 2. Se você quiser que a gente faça uma parte 3, uma parte 4, uma parte 5 sobre esse tema, coloca nos comentários, por favor. Diga o que você achou. Marta, não entendi porra nenhuma. Tudo bem, bota lá que a gente, se você tiver interesse, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Agradeço muito a presença de vocês. Curta o vídeo, tá, gente? Você fica assistindo até o final e não curte. Então, curta o vídeo, inscreva-se no canal para você ser avisado e coloque um alarme no seu celular ou no seu, enfim, o que você tem aí de colocar alarme semanal às 9h55. Lembrando você que todo domingo, 10 da manhã, tem Café da Moça aqui no nosso episódio do podcast novo MoçaCast. É isso, gente. Um abraço para todos vocês, um ótimo domingo e até o próximo MoçaCast. Até.